horas e 49 minutos. Direto para o Supremo Tribunal Federal, porque o julgamento dos 4 primeiros réus de 8 de janeiro ainda acontece por lá. O Procurador-Geral, onde ele afirma que para essas pessoas terem entrado dentro do plenário anteriormente, elas já tinham quebrado, agredido os policiais, não é uma afirmativa totalmente concordante com as imagens. Porque ali nós vemos que existiram pessoas que entraram dentro do plenário federal sem ter praticado qualquer um desses atos. Bom, o Gilvan Xavier, quando ele entra no plenário, ele passa pelo menos por 2 grupos de pessoas que estavam orando ali na sua frente. Aparentemente, nesse momento que ele está no plenário, pelas imagens, não é possível identificar pessoas gritando ao mesmo tempo. Ali permaneceu em torno de 40 pessoas aproximadamente. Isso porque, às 6h43, grupos do Salão Negro e do Salão Verde entram no plenário. E nesses grupos é possível diferenciar o ânimo dessas pessoas, como eu já mencionei anteriormente. É possível ver pessoas que estavam com os ânimos acirrados, que estavam agressivas, e pessoas que estavam pacíficas. Então, às 5 horas da tarde, a maioria desses manifestantes que entraram no plenário saem e o policial só entra no plenário às 5h24. Ele afirma ainda que não se recorda se foram liberados os manifestantes. No entanto, 9 pessoas foram retiradas do plenário após a entrada dos policiais legislativos. Contudo, eu posso destacar nesse momento que minutos antes de retornar ao plenário pela segunda vez, o policial Xavier recebe uma ligação. E em audiência, quando questionado, ele até afirma que recebeu uma ligação do senador Rodrigo Pacheco. Então, ele recebe essa ligação nas escadarias do Salão Negro com o Salão Azul, caminha pelo Salão Negro e, ao término dessa ligação, ele retorna ao plenário às 5h50 e fala com os policiais que estão ali, parecendo que ele estava passando algum tipo de instrução. E é então, a partir desse momento, que todas as pessoas que pediram para sair, saem pelo acesso da imprensa. E todos que saem por ali são encaminhados para a delegacia do Senado Federal e posteriormente foram presos. É importante destacar que neste momento, Aécio estava pronto para sair do plenário. É possível ver que às 5h50, Aécio conversa com o policial, como falei aqui no início, e ele fica ali esperando esse policial. Então, após o policial Gilvan conversar com todos os policiais que estavam presentes, Aécio, então, é conduzido pela sala de imprensa, sem oferecer qualquer tipo de resistência, sem ser algemado, simplesmente saiu, sem nem precisar de qualquer escolta policial. E ele foi acompanhado por outros manifestantes que estavam ali. E dessa forma, como também mencionado pelo subprocurador, que o policial Gilvan, que é testemunha de acusação, afirma que deu voz de prisão para todos os manifestantes que estavam no plenário. Fala a advogada de defesa de um dos réus, Juliana Souza Nascimento Medeiros. Nós estamos ouvindo aí a defesa por parte dela. Antes ouvimos inclusive o relatório de Alexandre de Moraes, a revisão que não aconteceu de Cássio Nunes Marques e também o pronunciamento da própria Procuradoria-Geral da República. Nelsinho, do ponto de vista jurídico, como é que você está vendo o andamento desse julgamento? Bom, para quem está assistindo entender do que se trata, né, quando dá início a ministra-presidente à sessão de julgamento, ela chama esse processo para o julgamento e dá a palavra para aquele que é o relator, o ministro que é escolhido para fazer o primeiro voto, aquele que analisa com mais detalhes, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele faz um relatório e nesse relatório não há nenhum juízo de valor, ele não está decidindo nada, ele só conta tudo o que aconteceu. Não, senhor, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, gente. São 11 horas e 53 minutos para vocês que sintonizaram agora na programação da Jovem Pan. O Nelson Kobayashi estava explicando um pouco os ritos desse julgamento dos primeiros réus dos atos de 8 de janeiro. Pode continuar, Nelson. Sim, Paulinho. Na parte do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele faz só a leitura do relatório, que é de fato um relato, não está julgando nada, não está decidindo, condenando, absolvendo ninguém, ele só está contando o que aconteceu até agora,
e quando na sequência é dada a palavra ao revisor, ele só revisa o relatório, portanto também não decide nada. E como o relatório são os fatos que todos já têm acesso, é passada a próxima fase, que é a sustentação oral. Sustentação oral é a oportunidade que as partes têm de falar a respeito das suas teses. Quem acusa faz a acusação no seu discurso, que foi o caso do Ministério Público subprocurador, e na sequência agora é o momento da defesa fazer a sua sustentação oral. Quero só chamar a atenção para um detalhe, Paulinho. O primeiro advogado que sustentou, Dr. Sebastião Coelho, ele é advogado desde o final do ano passado, porque ele é aquele desembargador, agora desembargador aposentado, e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manifestou a sua aposentadoria em uma sessão de julgamento assim que o ministro Alexandre de Moraes tomou posse. E o ministro Alexandre de Moraes, na sua posse no TSE, Tribunal Superior Eleitoral como presidente, fez defesa do sistema eleitoral, da democracia, e isso não agradou o desembargador e ele pediu então a sua aposentadoria, falou que não estava satisfeito e, portanto, ia deixar de ser magistrado. E agora virou advogado e, curiosamente, é ele o primeiro advogado, desembargador aposentado, a fazer a sustentação oral em defesa de um dos réus dos atos do dia 8 de janeiro. Agora, Pepe, um dos questionamentos que a defesa faz é justamente o foro, né? Por que esse julgamento está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal? Você compactua com essa crítica? Não, com essa crítica específica eu não compactuo, não, porque existe um princípio geral do direito chamado contempt of the court, né? Que é o princípio de que toda a Corte Constitucional tem o direito de se proteger de eventual violação e eventual perseguição a ela, né? Então o que a gente está vendo aí é que o STF avocou o direito de processar o julgamento por conta de uma invasão que aconteceu também no STF. Mas o que me chama a atenção nesse caso é a Procuradoria-Geral da República afirmando, né, no relatório dela, né, do parecer dela, dizendo que não precisa ter individualização das condutas para processar as pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Né? Isso é um absurdo, né? Isso contraria todos os preceitos básicos do Estado Democrático de Direito. Turma, deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje a cobertura foi intensa e amanhã a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Pode continuar, Pepe. E Paulinho, é um absurdo você imaginar a defesa tendo que se defender sem saber quais são os atos que os seus clientes fizeram no 8 de janeiro, não é? Se o Estado é incompetente para conseguir descrever com as imagens, que são várias, né, os atos individualizados de cada um das pessoas que estão sendo julgadas, ele não poderia continuar com o processo criminal. E houve tempo demais para isso, né? Isso demonstra um outro problema, né? O STF, apesar de eu achar que não tem problema de foro, né, não tem instrumentos e equipamentos suficientes para processar ação criminal dessa monta aí. Bom, gente, hoje nós estamos diante de um julgamento que está acontecendo com os 4 primeiros réus do 8 de janeiro. Nós estamos falando de um entregador que deixou a esposa grávida para pedir intervenção militar no 8 de janeiro. Estamos falando de um outro réu que foi identificado, inclusive, por conta de material genético. Estamos falando de um produtor rural que ajudou algumas idosas a promoverem a invasão, era meio que um coordenador de um grupo de idosas. E estamos falando também de um funcionário da Sabesp. Nesse momento, são esses 4 casos que estão sendo julgados lá no Supremo Tribunal Federal. Maninho, rapidamente, a corda vai arrebentar no mais fraco primeiro? Olha, geralmente é isso que acontece, né? E é triste porque a gente está lidando com um caso extremamente relevante, onde a gente precisava que o Estado brasileiro fosse eficiente no exercício da sua função. E, infelizmente, não parece que é isso que a gente está assistindo, né? Muito bem. Gente, olha, não dá mais tempo de nada, somente da gente agradecer, certo, Felipe Campos? Mas pelo menos intenso, coberturas intensas. Prenderam o fugitivo. Pelo menos isso, certo? Dando lição de eficiência para as nossas instituições. Exatamente. Eficiência, sim, mobilização tecnológica, né, gente? Olha...